Olá, galera do IBC Jovens! Hoje a gente vai estar junto mais uma vez, só que dessa vez um pouquinho diferente, cada um na sua casa, mas unidos em um único propósito, que é adorar o nome do Senhor. Antes de tudo, eu queria que você pegasse o link dessa live e enviasse para quantas pessoas você quiser, para que essas pessoas sejam abençoadas, tanto com a palavra de Deus que vai ser pregada, quanto pelos louvores. E também eu queria que você pegasse sua Bíblia ou acessasse no seu celular, no Salmo 34. Vou esperar um pouquinho você achar, para que a gente possa ler juntos, tá certo? O Salmo 34 fala assim: Louvarei o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes no rosto deles, não haverá sombra de decepção. Amém? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti.
pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os seus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu faço parte do PG 43 e hoje no nosso IBC Jovens eu estou trazendo a mensagem, beleza? Para quem estava no IBC Jovens passado, que foi o primeiro IBC Jovens do ano, o tema que foi trabalhado foi intimidade com Deus e a pregação foi em cima do Evangelho de João. Nesse IBC Jovens, no primeiro IBC Jovens do ano, a gente fez um compromisso de fazer uma campanha de 21 dias de intimidade com Deus. Era uma campanha de leitura do Evangelho de João, de oração e de jejum. Agora, nesse segundo IBC Jovens, o tema ele permanece o mesmo, intimidade com Deus, e a gente vai trabalhar o Evangelho de João da mesma forma. Sendo que agora nós vamos ler o capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João. É um capítulo que registra uma oração de Jesus, uma oração que Jesus faz ao Pai em favor dos seus discípulos. E nesse versículo diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para que a gente possa entender esse versículo dentro do contexto da palavra, nessa passagem aqui, como eu disse, o capítulo 17 é uma oração que Jesus faz a Deus em favor dos seus discípulos. E isso daqui aconteceu no momento de ceia da Páscoa. Jesus e os discípulos estavam celebrando a Páscoa nesse momento. E nesse momento de ceia, vários ensinamentos Jesus deu aos seus discípulos, várias revelações, vários anúncios Jesus fez. O Evangelho de João registra em 5 capítulos todos esses ensinamentos de Jesus. Foram 5 capítulos dedicados só aos ensinamentos, às revelações e aos anúncios que Jesus fez nesse momento, nesse único momento de ceia. Né? Vai do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João. E dentre os ensinamentos, dentre os momentos que aconteceram nessa ceia de Páscoa, estão Jesus lava os pés dos discípulos, o traidor Judas Iscariotes é revelado, Jesus anuncia a sua partida para o Pai também, Jesus também promete aos discípulos que vai enviar o Espírito Santo, que ele chama de o Consolador, e explica também a missão desse Consolador. Ele também traz a parábola da videira verdadeira, aquela parábola na qual Jesus é a videira verdadeira, os discípulos, nós, os cristãos, somos os ramos dessa videira verdadeira e o Pai, Deus, é o agricultor, e ele diz que todo aquele ramo que produz fruto, o Pai poda para que produza mais fruto ainda para a glória do Pai. E no capítulo 17 é o encerramento desse momento. E Jesus encerra esse momento orando. E esse capítulo que registra a oração tem muito ensinamento. É um capítulo muito rico mesmo. Para vocês terem noção, no versículo 3 desse capítulo diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, olha só, isso quer dizer que a gente vai passar a vida eterna é conhecer eternamente a Deus e a Jesus Cristo. Jesus vai voltar, a gente vai morar com Ele no céu, nós vamos poder contemplar a Deus e a Jesus Cristo face a face, e nós vamos eternamente conhecer a Deus, eternamente conhecer a Jesus Cristo. Isso porque Deus é eterno. Deus é infinito, ninguém pode exaurir o conhecimento a respeito de Deus. Um outro ponto muito relevante dessa oração de Jesus é que ele ora também por nós. Ele não ora só pelos discípulos dele
lá naquele momento, os 11, né? Porque Judas Iscariotes já tinha saído nesse momento. Ele ora também por nós. No versículo 20, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha só, Jesus está orando por nós aqui. E o pedido que Jesus faz a Deus é que nós sejamos um, que estejamos plenos em uma unidade. Isso entre si, né? Unidos entre si, e também em Deus e em Jesus Cristo, para que o mundo reconheça que Deus enviou a Cristo e que Deus nos amou assim como ama a Jesus. E entrando no capítulo 17, como eu disse, é uma oração que Jesus faz em favor dos seus discípulos. O versículo 17, então, é Jesus pedindo a Deus que Deus santifique os discípulos na verdade e afirmando que a palavra de Deus é a verdade. Então, a partir desse versículo, a gente tem 3 constatações muito claras. A primeira, Deus santifica. É Deus quem opera a santificação no homem, no crente. A segunda, a verdade é instrumento de santificação. Veja que o texto diz: santifica-os na verdade. Então, a verdade é instrumento de santificação. A terceira coisa, a palavra de Deus é a verdade. Porque Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Logo, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade. Ok, beleza. Mas o que é santificação? A gente vê que Deus santifica, Deus opera a santificação nos crentes. Mas o que é santificação? Quem estava no Revolucionados do ano passado deve se lembrar que o tema central, o conteúdo central do Revolucionados foi santificação. E santificação, gente, nada mais é do que um processo que se dá em 2 etapas. Significa dominar, mortificar os impulsos carnais, nossa natureza pecaminosa, e ao mesmo tempo olhar para Cristo e adquirir os atributos de Jesus, tornando-se cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Então, santificação é isso. Rejeitar o pecado, mortificar os impulsos carnais da nossa natureza pecaminosa e dizer sim a Jesus, se aproximar de Jesus, ser mais semelhante a Jesus Cristo. Isso é santificação. E em quem acontece a santificação? A santificação ela acontece no cristão. Todos os cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que entregaram a vida a Jesus. Porque o sacrifício de Jesus pagou pelos pecados. Não há mais culpa sobre mim por causa dos meus pecados. Não há mais culpa sobre mim por causa dos meus pecados, pois Jesus pagou por todos eles na cruz. E agora, na santificação, Deus vai lidar com o poder do pecado, a força do pecado sobre a minha vida, porque eu era escravo do pecado. E agora, na santificação, Ele vai lidar com a força do pecado, para que eu rejeite isso, para que eu viva longe disso, dominando esse impulso do pecado sobre mim. Certo? Por isso que santificação é isso, mortificar os impulsos. E quem opera a santificação? E aqui a gente entra já num dos pontos principais da mensagem. O versículo 17, ele deixa muito claro que Deus opera a santificação. Afinal, é Cristo pedindo a Deus que santifique os seus discípulos. Mas a gente não pode ver esse versículo de maneira isolada de outros textos da Bíblia. Porque em outras passagens da Bíblia há uma clara exortação à santidade, ou seja, Deus ordenando ao seu povo que seja santo, Deus convocando o seu povo para que busque santificação. Textos como Colossenses 3, 5 a 10, texto como 1 Pedro 1, dos versículos 13 a 16, são versículos que são assim. Eu vou ler
Colossenses 3, 5 a 10. Diz assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Indo rapidinho também aqui para 1 Pedro, no capítulo 1, a gente vai ver outra passagem dessa que é bem significativa, essa exortação à santidade. Diz assim, 1 Pedro 13 a 16. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então você vê claramente aqui Deus exortando o seu povo para que eles busquem a santidade. Deus nos exortando para que busquemos a santificação. Agora, como essas passagens se relacionam com o versículo 17, que claramente mostra que Deus opera a santificação? A resposta é que é uma conciliação. Deus, na sua graça, na sua bondade, Ele nos envolve nessa obra de santificação que Ele realiza em cada um dos crentes. Ele quer que a gente participe disso. Ele quer que a gente se envolva nisso. Então, não é como se eu pudesse ficar com os meus braços cruzados, sem me importar com a palavra, sem me importar com a oração, sem me importar em confessar os meus pecados, sem me importar em estar em comunhão com os meus irmãos e ainda assim esperando que haja santificação. Não. Deus quer que você participe. Isso é uma harmonia, sabe? É uma combinação harmoniosa que Deus faz conosco, para que nós estejamos participando dessa obra que Ele opera em nós. Não temos como entender de maneira perfeita como isso acontece, mas talvez uma ilustração que eu vou dizer para vocês sirva para que a gente possa compreender um pouco melhor. Essa ilustração você imagina uma pessoa que sente o desejo de ler a palavra, uma pessoa que sente o desejo de orar, que sente o desejo de estar em comunhão com os irmãos. E assim ele põe isso em prática, diariamente, lendo a palavra, orando, busca comunhão com os irmãos. Ele está cooperando para a sua santificação. Ele está se envolvendo nesse trabalho, sim. Mas quando ele olha para trás, ele reconhece que se não fosse a graça de Deus na vida dele, ele nunca sequer teria o desejo de orar. Ele nunca sequer teria o desejo de ler a palavra. Ele nunca teria persistência nisso. Ele nunca chegaria onde ele chegou se não fosse a graça de Deus. É mais ou menos assim que funciona, sabe? Então, diante dessa consciência de que Deus quer que participemos dessa obra de santificação, como nós podemos cooperar para a santificação? O que nós precisamos fazer? Aí a gente volta para o versículo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês lembram das constatações? Uma delas era de que a verdade é instrumento da santificação. E a outra é de que a palavra de Deus é a verdade. Então, conscientes do nosso papel na santificação, conscientes de que a Bíblia
é um instrumento da santificação, porque ela é a verdade, nós precisamos ler essa palavra, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos ter apego, porque ela é a verdade por meio da qual nós somos santificados. Veja, a leitura da Bíblia solidifica as bases da nossa fé. A Bíblia é viva e eficaz, é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. É o que diz lá em Hebreus 4:12. Na palavra nós temos os nossos pecados confrontados e na palavra nós somos desafiados a mortificar as nossas inclinações carnais. Isso é santificação, é um viés da santificação. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é o que diz o Salmo 119, no versículo 105. Ainda nesse salmo, no versículo 11, diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Gente, a igreja historicamente reconhece isso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela mesma nos ensina maneiras práticas de buscar a santificação. Ou seja, ela é o caminho inicial, ela é o meio de santificação e ela nos ensina maneiras práticas de santificação, que é a oração, que é a comunhão com os irmãos, congregação numa igreja. São as maneiras práticas que a Bíblia nos ensina. E na palavra, a gente tem o próprio Deus se revelando, o próprio Jesus Cristo se revelando nas Escrituras. Então, se a santificação implica também em eu conhecer a Jesus Cristo, buscar a semelhança com Jesus, na palavra eu tenho o próprio Cristo revelando aquilo que Ele quer que a gente conheça dele. É a palavra, gente, não tem para onde correr. Então, para concluir, que aplicações a gente pode trazer para a nossa vida? Deus nos exorta à santidade. Todo crente ele passa por esse processo de santificação. É algo que perdura por toda a sua vida aqui nessa terra. E Deus quer que participemos dessa obra de santificação. Como eu já disse atrás, não é a gente ficar de braços cruzados, sem interesse pela palavra, ou por qualquer outra coisa que nos promova a santificação, que a Bíblia nos ensina, né, que promove a santificação, como a oração, como a comunhão com os irmãos. Não adianta a gente ficar sem interesse nessas coisas e esperar que haja santificação. Não, porque Deus quer que você se envolva nessa obra. Deus quer que você participe. E talvez, por meio dessa mensagem, por meio dessa reflexão, Deus já esteja agindo com a sua graça, despertando no seu coração o desejo de ler a palavra, despertando no seu coração a necessidade de você ler essa palavra. Então, gente, tenham disciplina. Se for necessário, anote na sua agenda, se programe, coloque um horário para você ler a palavra, para você ter um tempo a sós com Deus, orando, lendo a palavra, certo? Nesse tempo de quarentena que a gente está vivendo, certamente os horários de todos nós fica bem mais flexível. Então, use isso em favor da sua santificação, use isso para ter mais facilidade para ter um momento de tempo a sós com Deus. E também procure formas de estímulo, sabe? Combine com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para ler um livro da Bíblia e fiquem cobrando um ao outro diariamente, fazendo prestação de contas mesmo. Olha, eu já li capítulo 1, você está lendo qual capítulo, tal. Compartilhe as coisas que vocês têm aprendido. Tem um aplicativo da Bíblia também, que traz estímulos, né, à leitura da Bíblia, que tem planos de leitura. Aí você pode estar até se perguntando, mas Arthur, o tema do IBC Jovens não é intimidade com Deus, você está falando de santificação? Gente, o caminho da intimidade com Deus é a santificação. Se você quer ter intimidade com alguém, você precisa conhecer essa pessoa. E se Deus é essa pessoa, você tem que abandonar os seus pecados, porque você acha que Deus
vai ter intimidade com você se você não confessa seus pecados? Se você anda em pecado, Deus não vai ter comunhão com você. Deus não vai ter intimidade com você. Se você não o conhece, como você vai ter intimidade com esse Deus? Quer dizer, se para ter intimidade com Deus, eu preciso confessar meus pecados, rejeitá-los porque Deus é santo, Ele não compactua com o pecado, e preciso conhecê-lo, então é santificação, sabe? Querer ter intimidade com Deus nos leva inevitavelmente ao caminho da santificação. Quem sabe esse não é o início ou a retomada de mais uma história como a ilustração que eu dei ali atrás, da pessoa que sente o desejo de ler a palavra, da pessoa que sente o desejo de orar, de estar em comunhão com seus irmãos e faz isso, põe isso em prática. Quem sabe não seja mais uma história dessa que está começando e Deus está agindo em graça agora na sua vida, despertando esse interesse em você. Coloque isso em prática, coopere para a sua santificação, coopere para isso e vai chegar um ponto que você vai olhar para trás e vai ver, puxa, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu nunca estaria aqui, eu nunca teria esse desejo de orar, esse desejo de buscar a Deus na sua palavra. E se você ainda não é crente, se você que está me escutando ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador, você ainda não chegou nesse processo de santificação, porque ele só ocorre com quem é cristão. Você pode até olhar para Cristo, olhar para Jesus e reconhecer Ele como uma figura histórica, como uma figura carismática, um líder religioso que fez alguns discípulos e a palavra foi muito boa, então a coisa se propagou. Não, isso não é suficiente. Ser cristão é crer em Jesus de todo o coração, entregando sua vida a Ele. É recebendo Ele como Senhor e Salvador de sua vida, sabe? E então você tem os seus pecados pagos na cruz de Cristo. A gente está vivendo agora o período de celebração da Páscoa. A Páscoa para os cristãos é justamente a celebração dessa nova aliança em Jesus Cristo. Jesus como o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós, derramou o seu sangue e o seu sangue nos purifica de todo pecado. É exatamente esse momento que a gente está vivendo, que a gente está lembrando agora. E se você ainda não tinha noção disso, creia nisso. E aí sim, você vai iniciar o seu processo de santificação, de se tornar mais semelhante a Ele. Amém? Vamos orar então, gente. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, Senhor, de conhecer a Tua Palavra, de conhecer um pouco mais do Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor Deus, de reflexão, Pai. Senhor, que o Senhor, pela Tua graça, possa colocar em nossos corações o desejo de ler a Tua Palavra, entendendo agora que a Palavra do Senhor é a verdade, e a verdade é um instrumento de santificação. Então, põe esse desejo em nós, Pai, esse desejo ardente de diariamente estar lendo a Tua Palavra, de diariamente cooperar para a santificação, essa obra maravilhosa do Senhor em nós. Ó Senhor Deus, entra na vida dos que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Resgata-os, ó Pai, do império das trevas e traga-os para o reino do Teu Filho Jesus. Sê conosco, Pai, em todo o tempo. Nos conduza nesse processo de santificação. Confronta-nos, Senhor Deus, pela Tua Palavra. Revela os nossos pecados para que a gente possa se arrepender e confessá-los. E nos anima, Senhor. Nos motiva, Senhor, para que a gente possa olhar para Cristo e se tornar cada vez mais parecido com Ele. É a oração que te fazemos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, gente. Valeu, até mais. Boa noite, meus irmãos.
Estou passando aqui para dizer que as atividades do IBC Jovens não vão ser paralisadas. Infelizmente, nós estamos impossibilitados de nos reunirmos presencialmente, fisicamente, mas estamos aqui reunidos virtualmente e em espírito, principalmente, né? Então, nós estamos passando aqui para dizer a vocês que fiquem ligados, fiquem antenados, porque temos novidades, temos boas coisas relacionadas à juventude para passar para vocês, certo? Durante essa quarentena. E uma delas, inclusive, é que dia 15 de abril nós vamos estar fazendo uma live, pastor Elisafá e eu, debatendo um assunto que vai ser ainda decidido nos PGMs da juventude, e também o horário a ser definido nós vamos dizer no grupo do IBC Jovem, no WhatsApp e também no Instagram do IBC Jovens, tá? Então, queria agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que tanto o louvor foi uma bênção, quanto a palavra foi abençoadora, né? Este momento extremamente enriquecedor, certo? Nós vamos orar agora, a agradecer a Deus por este momento abençoado. Vamos lá? Fechem os olhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens feito, por tudo que está fazendo e por tudo que vais fazer, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por cada um dos meus irmãos que estão assistindo, por suas famílias, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, suplicamos que o Senhor derrame, ó Deus, a tua proteção, a tua segurança, o teu amor, a tua misericórdia e, sobretudo, a tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, por este momento, mesmo que virtualmente, de podermos nos reunir, ó Pai. Obrigado pelo louvor, obrigado pela palavra. Que, de fato, esta palavra faça habitação em nós, ó Deus, e que nós possamos cada vez mais nos assemelhar, nos aproximar de Ti, ó Pai, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os seus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus.